Olá, meu nome é Desirê Cordeiro e eu sou uma das sócias proprietárias da CPGC, Centro de Psicologia Gonzalez e Cordeiro. Sou psicóloga clínica e psicodramatista, com mestrado pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje vamos falar sobre promoção de saúde. Para falar disso, temos que começar falando sobre o que é saúde. Você já pensou no que isso significa para você? A maior parte das pessoas, quando pensa em saúde, pensa em ausência de doença. Mas a ideia de saúde é muito mais ousada. Quem está doente deve buscar tratamento, seja para se curar, para sofrer menos, depende da doença. Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde não é apenas a ausência de doença, mas a presença de um bem-estar físico, psíquico e social de uma pessoa. Então, quando vamos falar de promoção de saúde, temos que ter em mente que estamos sendo muito mais ousados e pensando nas pessoas em geral, não apenas nas que estão doentes. Aquelas que estão doentes devem ser corretamente identificadas e tratadas, mas temos que pensar em elevar o estado de saúde das populações para que possamos aí sim promovê-la. E como podemos fazer isso? Primeiro, podemos pensar nos 3 eixos que a definição da Organização Mundial da Saúde traz e pensarmos como eles se aplicam a nós mesmos. Você já pensou como está cuidando de sua saúde física? Você tem comido bem? E mais, o que significa comer bem? Comer bem envolve não apenas comer bastante, mas comer de maneira equilibrada, com fontes de proteínas, verduras, legumes, raízes, leguminosas e frutas. Quando falamos de proteínas, pensamos principalmente em proteínas animais, como carne vermelha, frango ou peixe. Mas além disso temos os ovos, leite e laticínios, como o queijo, além de fontes vegetais de proteína. Tirando a proteína, não tem que ter um determinado alimento em todas as refeições, mas tem que haver equilíbrio. Alimentos processados e industrializados são menos saudáveis do que os frescos. Você tem dormido bem? Dormido as horas necessárias? A maior parte das pessoas tem que dormir de 8 a 10 horas por noite, mas algumas pessoas precisam dormir mais ou menos horas. Isso pode variar de pessoa para pessoa e também variar ao longo da vida. E como sabemos o número de horas necessárias para nós? Essa resposta passa inclusive por como nos sentimos quando dormimos. Idealmente o sono deve ocorrer de maneira contínua até o despertar. Então demora para pegar no sono, sono interrompido, que é quando acordamos no meio, ou um sono que termina cedo e que ainda assim nos deixa cansados, são sinais de que não estamos dormindo bem. Isso pode ser sinal de cansaço, de doenças ou mesmo de coisas mais simples, como por exemplo o local de sono não estar adequado. Para dormir bem, temos que prestar atenção em como está o ambiente. Idealmente, não deve haver qualquer fonte de luz ou som ao nos deitarmos. Ou seja, sem TV ou celular na cama, certo? Em nenhum momento. Dormir com TV ligada atrapalha, pois ela varia a intensidade de luz e de som, o que deixa a gente mais em alerta, mesmo quando pegamos no sono. Devemos nos vestir de maneira confortável, usando a quantidade adequada de lençóis e cobertas, para que não passemos frio ou calor durante a noite. E sempre tomando cuidado para não tomar muita água antes de deitar-se. Se tiver dificuldades para dormir, tem que evitar alimentos que podem atrapalhar o sono, como comidas pesadas, café, chá, chocolate, por exemplo. Além disso, temos que tomar cuidado com atividades físicas. Não significa que não podemos fazer atividade física. Na verdade, temos que fazer. Mas para algumas pessoas, a atividade física à noite pode atrapalhar o sono. O ideal é perceber como funciona para você. Aproveitando que estamos falando disso, ser sedentário não é doença, ok? Mas é algo que favorece adoecer. Então, para promover a saúde, devemos pensar que a atividade física, seja ela sob forma de exercício físico, seja ela quando subimos de escada ao invés de elevador, descemos um ponto antes de chegar, mas sobre isso a gente vai falar em outro vídeo, tudo bem? Além disso, é importante lembrar que a exposição à luz solar é essencial, seja ela quando andamos de casa para o trabalho, quando estamos no intervalo para o almoço ou em outros momentos. Evitar ficar trancados com janelas e cortinas fechadas é essencial, tanto que em países que têm invernos mais rigorosos e com pouco tempo de sol, ocorre muito adoecimento psíquico.
depressão em especial durante o inverno. Temos que pensar ainda em como cuidar das nossas relações, seja cuidando do tempo que ficamos na internet, o que pode ajudar, por exemplo, com descobertas de coisas novas, contatos com amigos e familiares que estão distantes, os vídeos de aula que os alunos podem assistir em diversos momentos, matar o tempo em jogos e aplicativos sociais. Mas esse prazer, em alguns momentos, pode trazer abuso. Aqui no Brasil, temos uma das maiores médias de consumo de tempo em redes sociais. Mas aí você vai falar, pelo menos é rede social, né? Estou mantendo contato com outras pessoas. Diversos estudos já comprovaram que usar muita rede social está associado a piora de saúde mental e maior sentimento de solidão. Mas todo mundo fala, mas eu uso tão pouco. Faça uma análise simples agora, pense bem, quanto tempo você fica com a internet ligada em redes sociais? A recomendação seriam 15 minutos por dia de todas as redes sociais juntas. Quanto você tem usado? E quanto tempo antes dessa loucura começar você investir em coisas para você? Como com atividades culturais, por exemplo, ir ao cinema, teatro, ouvir música, dançar, fotografar, ler, ou meditação, projetos sociais. E uma das dificuldades com o uso das redes sociais é como nos relacionamos nelas. Criamos bolhas de pessoas que pensam conosco, interagimos pouco de fato, olhamos pouco nos olhos, conversamos e trocamos de maneira superficial, sem contar aqueles conhecidos que são pessoas legais, mas que quando se sentam atrás de uma tela se tornam brigões, que falam de tudo, sobre tudo, são agressivos e desrespeitosos. Algo essencial para pensarmos em saúde é exatamente o oposto. Poder ter uma atitude de respeito, olhar no olho, cumprimentar as pessoas que cruzamos, cultivar a humanidade que temos e vivemos de fato em comunidade, em redes, não apenas em bolhas. Aí podemos também falar dos animais de estimação. Eles podem ser uma fonte de contato com a realidade, podem ajudar na nossa saúde. Se você não tiver alergia, é claro. Mas algo importante é lembrarmos de nos cuidarmos como a gente cuida dos animais de estimação. Você não conhece ninguém que gasta uma fortuna no pet shop para o animal de estimação, mas que não gasta nada para si, em roupas, no salão ou em qualquer outra coisa? Isso fala da autoestima, mas também de autocuidado, do quanto nós de fato investimos, sim investimos, e não gastamos tempo em nós, incluindo em ter um hobby, um lazer, por exemplo. Desirê, você vai dizer, eu não vou conseguir fazer tudo isso sempre. Ok, faz parte, mas fazer um pouco é sempre melhor do que não fazer nada, não é mesmo? E pensar nisso e priorizar tudo isso faz parte de talvez a parte mais difícil de tudo, que é o aprender a dizer não, ao dar limite. Dizer não não é só falar essa palavrinha, é saber que tem consequências relacionadas a cada escolha que fazemos, de curto ou longo prazo. Que a escolha fácil pode trazer uma conta alta no futuro e que não é porque um amigo, um familiar ou um chefe pede algo que temos que parar tudo naquela hora para fazer, mas que ao mesmo tempo, quando decidirmos isso, podem haver consequências e que estamos tranquilos sobre o que isso pode vir a significar. Não pare de assistir agora, não diga não para mim ou melhor para você, afinal, uma das questões centrais nas relações é agradecer. E eu quero te agradecer por me acompanhar até aqui. Pense que você está investindo seu tempo e, como disse no começo, espero que ele possa ser útil, não apenas ao longo do processo das retomadas das atividades escolares após o pico dos casos de 2020 da pandemia de Covid-19, e não apenas nas suas atividades profissionais, mas no futuro e para a sua vida pessoal. Não se esqueça de checar os outros vídeos disponíveis no nosso canal. Um abraço virtual!